Venham estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos apresentando a palestra sobre o capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, item 25, a melancolia, pelo expositor Eduardo Ferreira, do Centro Espírita Luz e Verdade. Queridos amigos, queridos irmãos, muita paz a todos, uma alegria imensa estarmos juntos mais uma vez para mais um momento de reflexão, para mais um momento de troca de ideias, de informações, no qual os nossos corações se entrelaçam em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande farol de nossas vidas. Nós vamos mais uma vez entretecer considerações sobre o Evangelho, sobre a mensagem de Jesus, sobre a nossa tão querida doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa reunião, a mais esse nosso encontro. Nós vamos pedir a todos para que nos concentremos, a fim de que façamos a nossa oração, como já é de praxe, já é habitual. Vamos fazer a nossa prece e logo em seguida, então, daremos início às nossas reflexões desse momento, desse encontro. Então vamos orar. Bom e amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, desejosos de servir-te, de colaborar na tua seara de luz, no teu evangelho de amor, de fazer com que o mundo seja melhor através da nossa colaboração, através da nossa contribuição, a fim de fortalecer em nós, através do contato contigo, o sentimento de fé, de esperança, de amor, de caridade, que é o que verdadeiramente importa na existência. Que esses sentimentos que verdadeiramente enriquecem a vida sejam presentes constantemente em nossa existência, para que a vida seja repleta de realizações. Abençoa, protege e ilumina a todos os que sofrem, Senhor, e dá-nos a cada um de nós paz, esperança e a bênção para mais um encontro em teu santo nome. Sê conosco, Senhor. Muito obrigado por tudo. Sê conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, então mais uma vez, muita paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos, muita harmonia, muita luz no coração. Obrigado pelo carinho da presença. Não se esqueçam de curtir ou de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar, porque tudo isso ajuda na divulgação não da pessoa, de cada um de nós que se apresenta, óbvio, mas na divulgação da doutrina, da mensagem, dos ensinamentos, que é isso que verdadeiramente importa. Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, porque é sempre muito importante para divulgarmos coisas boas. A nossa reflexão dessa noite será do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente do item 25. Esse capítulo 5 tem como título Bem-aventurados os aflitos. E o item 25 é um texto muito bonito chamado A Melancolia, que está presente nesse texto, nesse capítulo. Nós vamos entretecer algumas considerações sobre esse item número 25 do capítulo 25. Melancolia. Que Deus nos abençoe. Quando falamos em melancolia, nós estamos falando de algo, de um sentimento, de um comportamento emocional, sentimental, que bate à porta de todos nós. Não há ninguém que passe pela terra que possa dizer que não tenha momentos melancólicos em sua existência. Todos nós possuímos momentos de melancolia em nossas vidas. Alguns mais, outros menos, alguns mais suscetíveis, outros menos, mas todos nós passamos por momentos de melancolia. Mas o que é então a melancolia? Pelo dicionário, a melancolia nada mais é do que um sentimento de tristeza. Só que o dicionário ele avança e diz que a melancolia é uma tristeza, mas que tem que se ter atenção, porque dependendo da constância, da gravidade e da profundidade, pode-se evoluir para uma depressão, para um transtorno psiquiátrico, para um transtorno psicológico, para uma problemática emocional, que aí requer um tratamento terapêutico mais atencioso. Então cabe a cada um avaliar a melancolia ou a tristeza que periodicamente bate à sua porta. Aquela melancolia, aquela tristeza que acontece com qualquer um de nós, que periodicamente nos chega por motivos variados e que logo vai embora,
é uma tristeza natural que provavelmente não precise de tratamento. Agora, quando aquela tristeza é recorrente, é permanente, é profunda, que nos leva ao desânimo, que nos leva a um certo desgosto pelas atividades tradicionais, que tira nosso entusiasmo, tira nossa alegria, tira o nosso ânimo de fazer as coisas, provavelmente já tenha evoluído para um outro estágio emocional, como um princípio de uma depressão ou uma própria depressão já instalada ou outra problemática qualquer, e aí sim é o caso de se procurar um profissional especializado para o tratamento, ao lado naturalmente da religião, da terapia religiosa, que sempre auxilia muito, mas a terapia médica é fundamental, é muito importante em todo o tratamento, inclusive nas questões emocionais. Sempre a religião e a ciência caminhando unidas. Então a melancolia possui essa denominação, é esse sentimento de tristeza. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo e nesse item já citados, o espírito que escreve o texto, que é um texto pequeno, mas de uma profundidade belíssima, ele analisa a melancolia de um outro ponto de vista, de um ponto de vista espiritual. E ele então faz a seguinte indagação: sabeis por quê periodicamente uma melancolia, uma tristeza se vos invade e bate à vossa porta e toma conta do seu sentimento momentaneamente? E o próprio Espírito responde no texto que ele disserta, que essa tristeza que temos, que periodicamente nos bate à porta, possui múltiplas causas, mas uma delas é a saudade do mundo espiritual, é a saudade de um lugar melhor, é a saudade dos seres queridos que já partiram. Porque o Espiritismo nos ensina que nós estamos na Terra para um aprendizado. O Espiritismo nos diz que estamos reencarnados na Terra para cumprir uma missão. Essa missão nossa é evoluir, é colaborar para um mundo melhor, é colaborar na construção de um mundo novo, é dar a nossa contribuição no melhoramento da vida. E essa missão nós devemos cumpri-la com êxito, através da dedicação, através da renúncia, através dos bons sentimentos, das boas ações. No entanto, a reencarnação um dia terminará. A vida na Terra, ela pode até ser longa, mas não é eterna. Chegará o momento em que morreremos, e ao morrer, iremos para o mundo espiritual. Ao voltar ao mundo dos espíritos, que é a nossa morada verdadeira, nós iremos receber o mérito do bem que houvermos praticados na Terra, ou iremos ter que responder, que pagar pelo mal que praticarmos na Terra. Portanto, se a prática do bem propicia o mérito, as alegrias do céu, e a prática do mal propicia os sofrimentos, óbvio que nós temos que procurar sempre praticar o bem. Isso poupar-nos-á do sofrimento e, concomitante, irá construir uma humanidade melhor. Por isso, os espíritos são sempre repetitivos ao dizerem que fora da caridade não há salvação, ao lembrar as palavras de Jesus, que temos que nos amar uns aos outros, que devemos fazer todo o bem que nos seja possível fazer, porque isso é que traz felicidade para o ser humano, isso é que traz felicidade à humanidade. Mas então, nesse texto maravilhoso, o Espírito diz, analisando a melancolia, que do ponto de vista físico, já citamos aqui algumas causas, mas do ponto de vista espiritual são esses dois fatores. Saudade de um lugar melhor, porque a Terra, embora tenhamos muitas bênçãos na Terra, mas a Terra ainda é um mundo de dificuldades. Temos lutas, temos preocupações, temos conflitos, temos as nossas debilidades, temos doenças, temos problemas financeiros, temos notícias aqui e ali que nos desagradam. E isso tudo, obviamente, não nos permite ter uma felicidade completa, uma felicidade plena. Isso não nos permite. Nós somos felizes na Terra, sim, mas a felicidade não é completa. Então, uma das causas dessa melancolia, dizem os espíritos, é exatamente porque intimamente nós sabemos que há lugares infinitamente melhores no mundo espiritual, de uma alegria imensa, de uma felicidade infinita.
de uma grandeza, de uma felicidade, de uma alegria muito superior aos da terra. Então a vontade íntima que temos de estar nesses lugares de mais alegria nos traz uma certa tristeza, uma certa melancolia periódica. Essa é uma das razões. E a outra razão que os Espíritos apresentam nesse texto é a saudade dos seres que viveram na terra, os amigos, os familiares e que desencarnaram antes de nós. Amigos queridos, seres amados, que nós amamos, que nós queremos bem, que partilharam tantos momentos maravilhosos conosco e que já partiram para o mundo espiritual. E a saudade desses seres nos traz então essa melancolia. No entanto, os Espíritos dizem que é necessário resistir bravamente à melancolia e vencê-la, nunca se entregar a ela. Quando a tristeza bater à nossa porta, deixar que, se ela chega, ela ficará alguns minutos, mas deixar que ela vá embora o mais rápido possível e levantarmos-nos e continuar trabalhando e lutando, não nos entregar à tristeza. Por quê? Porque ela passa rápido, porque ela dura pouco. E quanto mais nós fizermos valer a nossa vida na terra pelo entusiasmo, pela alegria, pelo trabalho no bem, tanto maior será o nosso mérito no mundo dos espíritos. Então, o tempo em que estamos mergulhados na tristeza, na melancolia aqui na Terra, é o tempo que podemos estar construindo coisas boas em prol da humanidade ou em prol de nós mesmos. Portanto, quando chegar a melancolia, dizem os Espíritos, vamos resistir bravamente a ela e vamos deixar que ela vá embora o mais rápido possível. Às vezes pode ser até difícil, eu sei, mas deixemos que ela vá embora e vamos rapidamente nos ocupar com coisas boas, porque a ocupação no trabalho do bem, a ocupação na caridade, a ocupação nas boas obras nos dará alegria de viver e ao mesmo tempo que nos dá alegria de viver, nos fará construir essa felicidade futura que tanto almejamos, nos fará ter o mérito. As boas obras nos farão ter o mérito de reencontrar os seres queridos que amamos, dos quais temos saudade. E todos nós desejamos um dia reencontrá-los. É o bem que nos propicia isso. A prática do bem nos permitirá reencontrar os seres queridos. A prática do bem nos permitirá ir para lugares melhores no mundo espiritual após a nossa desencarnação. Tudo é a prática do bem. Por isso Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, a melancolia tem essa característica. Nós não devemos nos julgar desventurados, porque temos periodicamente momentos de tristeza. Pelo contrário, devemos agradecer a Deus por esses momentos e utilizá-los para crescer. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. O que quis dizer Jesus quando disse isso? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ora, alguém gosta de chorar? É evidente que não. Mas quando Jesus diz bem-aventurados, por quê? Porque ele sabe que aqueles que na terra sofrem, mais tarde terão a recompensa do sofrimento que tiveram na terra. Claro, estamos nos referindo àquele sofrimento que a pessoa tem por uma contingência natural, pelos embates naturais da vida. Não estamos nos referindo aos sofrimentos irresponsáveis que se busca proposital. Estamos nos referindo às dores, às lutas, às provas que surgem no nosso dia a dia. Quando essas provas batem à nossa porta, nós choramos, nós sofremos, mas são bem-aventurados os que sabem suportá-la. São bem-aventurados os que sabem suportar a dor, porque deles é o reino dos céus. A sabedoria das palavras de Jesus é imensa. Quando nós olhamos, lembramos, por exemplo, os cristãos do passado. Vamos lembrar dos cristãos. Os cristãos na época de Jesus, eles eram cristãos e muitos deles, como o cristianismo era proibido, eram presos, eram condenados à morte, eram devorados por leões, eram martirizados. Essas lágrimas, esse sofrimento era abençoado por Deus.
A eles cabia perfeitamente o bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque o sofrimento deles estava preparando a felicidade futura, infinitamente maior do que a felicidade da terra. Mas isso vale não só para eles, vale também para cada um de nós, nas nossas lutas, nas nossas lágrimas, nas nossas dores. Todos enfrentamos dores. Ninguém há que passe na terra que não tenha momentos de dor, tristeza ou sofrimento. Nem mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, passou pelo mundo sem derramar lágrimas. Ele também chorou por nós, ele também sofreu por nós e deu sua vida para que a humanidade entendesse o valor da vida. Mas vale a pena. Não é que nós vamos viver sofrendo ou viver chorando para ser bem-aventurado, não é isso. A proposta da vida é alegria, é entusiasmo, é sorriso, é ânimo, é bem-fazer, é trabalhar, é construir. Essa é a proposta da vida. Nenhum de nós vai atingir o reino dos céus vivendo apenas chorando. É o trabalho, são as boas obras que nos trazem esse mérito, essa construção. Apenas as dores periodicamente batem à nossa porta. Quando baterem, agradeçamos a Deus. Então não vamos viver chorando ou sofrendo, mas vamos viver com alegria e com entusiasmo, mas sabendo que periodicamente a dor e a tristeza baterão à nossa porta, e isso é natural. E ao invés de nos entregarmos a ela, nós vamos nos levantar e vamos superá-la, vamos suplantar essa dor, vamos suplantar essa tristeza e vamos prosseguir com alegria e entusiasmo na execução da nossa missão, na execução da nossa tarefa, nas boas obras que temos a desempenhar. Suplantando a tristeza, a alegria sempre vence. Por isso que o maior remédio para qualquer mal é o trabalho no bem. Porque o sorriso, a alegria, o prazer de servir, ele constrói a saúde, constrói o bem-estar. Todo remédio tem seu valor quando nós seguimos um tratamento, é evidente. Se a pessoa está com algum problema de saúde, vá ao seu médico. Mas além disso, além do tratamento médico, não nos esqueçamos nunca da religião. Porque junto da ciência e da medicina, a religião caminha e dá o complemento do lado espiritual. A medicina nos dará os remédios. Se a pessoa tem transtornos emocionais, ou se a pessoa tem algum problema de saúde, seja ele qual for, a medicina dará os remédios necessários. E a pessoa deve seguir seu médico, obviamente. Mas a religião complementa. Como? Dando à pessoa o lado espiritual, dando a ela a oportunidade de fazer o bem, que dará a alegria de servir, dando a ela os passes, dando a ela as orações, dando a ela, fomentando esse desenvolvimento moral, emocional, que vai suplantar a dor e fará com que nós sejamos muito mais felizes, muito mais entusiasmados, muito mais realizadores. Até porque a cura depende muito de nós, não depende só daquilo que estamos ingerindo. Não é só o remédio que vai me curar, é também a minha alegria de viver, é o meu entusiasmo. Por isso que se diz que todos nós somos médicos, porque todos temos o poder de nos curar. A verdadeira cura está dentro de nós. Começa dentro de nós esse entusiasmo, essa alegria é o primeiro passo para a cura, porque o espírito saudável vai gerar um corpo saudável. O espírito saudável vai gerar um corpo são. Tenhamos um espírito saudável, tenhamos uma alma jovem, tenhamos uma alma alegre e a saúde virá, as realizações também. Com essa alegria, com esse entusiasmo, tudo mais acontecerá. Tudo será suplantado, tudo de ruim e tudo de bom prevalecerá. Depende de cada um de nós, não importa a idade, não importa se a pessoa é jovem ou se é idosa, não importa a condição financeira, se é pobre, se é rico, não importa a condição física, se está saudável ou doente, não importa nada. O importante é ter sempre essas metas, esse entusiasmo, essa alegria, essa vontade de servir. E isso nos dará a alegria de viver. Isso nos dará o entusiasmo para servir. E isso nos dará a alegria já na terra e depois dela, no mundo espiritual, uma alegria infinitamente maior por merecermos devido ao bem que semeamos no mundo.
A nossa literatura religiosa, a nossa literatura espírita é muito vasta sobre isso, sobre a questão da melancolia, sobre o que os espíritos se referem no Evangelho, nesse texto do Evangelho, de que nós temos saudades dos seres que partiram antes de nós, de que nós temos saudades de um lugar melhor. A literatura é muito vasta, quantos e quantos exemplos de seres que partiram e que tiveram muitas tristezas na terra, mas mereceram lugares maravilhosos. Um dos exemplos maiores que temos é o do apóstolo Paulo. Quem teve o ensejo de ler o livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ali narra toda a trajetória do apóstolo Paulo e de outros apóstolos da época, como Estevão, mas especialmente de Paulo de Tarso, o pregador do cristianismo primitivo. E Paulo conta na sua trajetória, conta o Espírito Emmanuel, de que Paulo foi um perseguidor. Ele, a princípio, perseguia os cristãos, era fanático, era ortodoxo, era agressivo. Quando ele se converteu a Jesus, ele se entregou à prática do bem, de tal forma que a sua vida inteira foi feita de caridade, de pregação, de auxílio, de ajuda ao próximo. Em todos os pontos de vista que se venha a considerar, ele era útil na pregação, levando a palavra do Evangelho, ajudando a tudo e a todos. Era o apóstolo Paulo. E quando ele morreu, ele chegou ao mundo espiritual e foi recebido por Jesus, que o aguardava e que o levou para as altas regiões espirituais, pelo mérito de todo o bem que ele semeou na terra. Enquanto ele esteve na terra, ele teve tristezas? Evidente que sim, evidente. Foi perseguido muitas vezes, foi preso inúmeras vezes, sofreu inúmeros castigos, chicotadas, pedradas, traições, calúnias, abandono, passou fome, frio, tantas e tantas perseguições e lutas, e no entanto mantendo sempre acesa a chama do Evangelho, mantendo sempre acesa a chama do cristianismo em seu coração, pregando, servindo, trabalhando e lutando, porque tinha um ideal, e esse ideal, essa motivação e esse entusiasmo é que lhe davam o sentido para viver. E ele foi até o fim, trabalhando, servindo e lutando. Porque para viver com êxito, nós precisamos ter objetivos, precisamos ter entusiasmo, precisamos ter metas saudáveis. Quantas pessoas que perderam muito da sua alegria de viver porque não tem mais objetivos na vida? Você pergunta para algumas pessoas o que você pretende e a pessoa não tem o que dizer. Parece que está empurrando a vida, como se diz na gíria, empurrando com a barriga. Está vivendo um dia após o outro sem maiores objetivos. Ao passo que o que nos movimenta são os objetivos. Quais são os nossos objetivos? Quais são nossas metas? Quais são nossos sonhos? Não importa a idade. Quais os nossos sonhos? Eu quero fazer uma faculdade, eu quero escrever um livro, eu quero participar de um grupo de estudo, eu vou começar a ajudar crianças, eu vou distribuir sopa para os que estão nas ruas, eu vou... E criando metas, objetivos, trabalhos, isso nos dá entusiasmo, isso nos dá alegria. Vamos fazer aquilo que gostamos, isso se tornam metas saudáveis e isso nos impulsiona para a frente. E essa impulsão para a frente é a impulsão que nos faz construir, é a impulsão que nos leva a construir coisas boas, é o que dá sentido à vida. Esse sentido à vida que nós devemos ter, meus irmãos, e é o sentido que o Evangelho nos dá. Quando o Espiritismo nos diz que fora da caridade não há salvação, ele nos dá sentido à vida. Quantas pessoas que estão pelo mundo sem um sentido para viver? E muitos se perguntam, o que eu tenho para fazer? O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar aqui, para que eu estou no mundo? Quantas pessoas que se perguntam isso? Se entregassem à caridade, se entregassem à alegria de viver, se entregassem à solidariedade, independente da religião que a pessoa pertença, independente da crença que ela tenha, independente de qualquer coisa, se entregasse à solidariedade, à prática da fraternidade, se entregasse à vivência do bem, procurando dar uma contribuição para que o mundo seja melhor, por menor que seja essa contribuição, mas fazendo uma diferença no mundo,
Se procurasse isso, a pessoa encontraria essa alegria de viver, encontraria esse sentido que ela não encontra a princípio. É esse sentido, é esse entusiasmo que dá alegria à vida, que faz a melancolia ir embora. Ou pelo menos que ela esteja o mínimo possível em nossa vida, trazendo entusiasmo, trazendo esperança, trazendo paz interior. Outro dia eu ouvi uma entrevista de um grande empresário, achei muito interessante, um grande empresário brasileiro, que possuidor de muitos recursos, como todo grande empresário, e ele falava sobre a sua trajetória e me chamou muita atenção um ponto em que ele dizia que ele tinha o sonho de ter muito dinheiro, queria ficar bilionário, e ele conseguiu, ganhou muito dinheiro, muitos recursos. Só que isso começou a se tornar vazio, porque ele dizia que só o dinheiro não lhe preenchia. Ele dizia que tinha um sonho de comprar um carro muito caro, e aí ele comprava aquele carro. Num primeiro momento era uma grande alegria, daqui a um mês ou dois perdia o sentido, ele olhava para aquele carro, não tinha mais o mesmo entusiasmo, não tinha mais o mesmo valor. Ele sonhava comprar uma mansão, quando conseguia comprar aquela mansão, no primeiro mês era uma alegria, conforme o tempo ia passando ele olhava, não tinha mais o mesmo valor, porque as coisas materiais são assim, elas têm um valor enorme enquanto nós não temos. Na hora que temos, os primeiros dias são uma alegria muito grande, depois que passa um tempo essa alegria vai esmaecendo e então vai caindo no campo comum, vai caindo no campo tradicional e perde muito do seu valor. As coisas materiais são transitórias, são passageiras, nós sabemos disso. E ele falou, mas eu descobri com o tempo a verdadeira alegria e o verdadeiro uso para o dinheiro. E ele disse que ele tem muitos bens materiais ainda, mas ele começou a participar de ações de caridade. Começou a utilizar o dinheiro dele para reformar escolas, para ajudar orfanatos, para ajudar asilos, para fazer cursos gratuitos, ensinando jovens, profissões para os mais jovens, mais carentes, que não têm tanta formação. E isso lhe deu entusiasmo, porque essa alegria não passava. Ele dizia, quando eu comprava um objeto, um carro muito caro, a alegria passava logo. Mas quando eu ajudo alguém, eu construo um ser humano, essa alegria é eterna. Saber que eu ajudei a construir alguém, que eu reformei uma escola e essa escola está a vida inteira educando crianças, que eu formei profissionais e esses profissionais estão aí colaborando para a sociedade, essa alegria é constante. E é verdade, meus irmãos, reparemos isso em nossas próprias vidas. O que é material é importante, não estamos diminuindo, as coisas materiais são importantes, mas nem de longe são tão importantes como os valores espirituais. Esses valores espirituais é que mais nos interessam. Tenhamos as coisas materiais, sim, elas são importantes. A vida na Terra precisamos ter nossa casa, nossas vidas, nossos objetos, mas acima de tudo cultivemos os valores espirituais. Isso fará com que a alegria permaneça. Como foi a vida de Paulo de Tarso que citamos, como foi a vida de Chico Xavier, como foi a vida de Irmã Dulce. Quantas lutas, quantas tristezas, mas quantas realizações. Não somos uma Irmã Dulce ou um Chico Xavier, eu sei disso. Eles estão muito acima de nós, mas nós podemos fazer, quem sabe 1% do que eles fizeram, quem sabe 10% ou 5% do que eles fizeram, e já teremos feito muita coisa. Porque Deus não quer que nós revolucionemos a humanidade inteira. Ele quer que nós venhamos a dar o melhor de nós. É isso que Deus espera, que cada um dê o melhor de si na sua obra. Façamos isso. Vamos dar o melhor de nós na obra do Senhor. Jesus disse, grande é a seara e poucos os ceareiros. Conhecemos a seara, tornemo-nos também ceareiros. E quando nos tornamos ceareiros de verdade, a alegria toma conta. E aí cada pequena ação no bem tem um valor imenso, porque tem um valor infinito. Quando fazemos isso, somos felizes. Encontramos a alegria de viver, encontramos o entusiasmo, encontramos a verdadeira paz de espírito. Quando o apóstolo Paulo diz que as 3 maiores virtudes cristãs são a fé, a esperança e a caridade. Cultivemos a fé, a esperança e a caridade,
e seremos felizes, meus irmãos. E aí a humanidade também será feliz. E aí a melancolia vai bater em retirada, porque encontrará uma pessoa tranquila e contente. E quando ela chegar periodicamente, ficará poucos minutos e logo vai embora, porque nós teremos tantas coisas para fazer, tantas obras para realizar, que não teremos tempo de nos entregar uma tristeza. A tristeza vai chegar e vai embora rápido, mas o que vai prevalecer em nós é o entusiasmo e a alegria de viver, porque aprendemos com a doutrina espírita que fora da caridade não há salvação, e aprendemos com Jesus que devemos amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. Eram essas, meus irmãos, as nossas reflexões dessa noite. Gostaria de agradecer a casa que nos convidou, o Grupo Espírita Amadeu Ferretti, agradecer o carinho da presença de todos. Não se esqueçam, como pedimos no início, de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, para que a casa cresça, a doutrina cresça, a mensagem se multiplique. Que todos recebam a paz, as bênçãos de nosso Senhor, que Deus ilumine a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela presença. Acompanhem e continuem assistindo as transmissões que são feitas aqui pelo canal, que só temos todos nós a ganhar com tudo isso. Muito obrigado a todos mais uma vez e vamos fazer a nossa oração. Bom e amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de paz e tranquilidade. Que Teu amor nos abençoe, Senhor, e nos preencha de alegria, de entusiasmo, de harmonia e de vontade de servir, para que a nossa vida seja cada vez mais repleta de realizações, preenchida de boas obras e rica de solidariedade, de fraternidade e de paz. Se conosco, Senhor. Abençoa toda a humanidade hoje, agora e sempre. Muito obrigado por tudo e graças a Deus. Muito obrigado a todos e muita paz. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 20 de dezembro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, item 26, Provas voluntárias, o verdadeiro cilício, pelo expositor Maxwell Pinheiro, da Associação Cristã Espírita Nazareno. Aguardamos vocês!